Quando quiser. Já tá gravando? Oh, putz, eu nem fiz um vídeo do celular, né? Tu faz algum... Tô fazendo. Faz um... você faz. Ah, maravilha, então vale. Então. Bem-vindo ao canal O Investidor em Consórcio e a gente vai inaugurar hoje aquilo que está tanto esperado, que é o meu podcast Além do Consórcio. Esse vai ser o primeiro episódio, depois de mais de 9 meses de promessa. Hoje eu vou inaugurar o podcast aqui com vocês. E eu conto com vocês para poder fazer esse conteúdo a chegar em mais pessoas aqui no canal. Estou muito feliz porque o primeiro episódio vai ser com um convidado especial e é um cliente, né, um cliente da Central Consórcio Online, uma das minhas empresas, e ele vai relatar como que foi esse processo. Nesse canal aqui, nesse podcast Além do Consórcio, a gente vai falar sobre consórcio, a gente vai falar sobre alavancagem patrimonial, a gente vai falar sobre negócio, a gente vai falar sobre investimento, a gente vai falar tudo que você precisa, independente do estado que você esteja hoje, construir algo grande na tua vida, tá? Não importa. Ah, Júlia, eu sou um assalariado, não importa. Existem formas para você começar do zero e construir o seu patrimônio, tá? Para quem conhece a minha história, eu venho de uma família muito humilde, mas eu aprendi com a minha avó desde pequeno poupar dinheiro. E se você poupa dinheiro com a forma inteligente, você consegue construir. E mais ainda, além de você poupar, você precisa aprender a investir. Então, por isso que eu criei esse canal Além do Consórcio, para ensinar você a fazer investimento inteligente. Não é aqueles investimentos de canal que fala para investir em bolsa, fala para investir em Bitcoin, não. Aqui a gente vai abordar todo tipo de investimento, independente do teu perfil. E aí você vai encontrar um investimento que encaixa dentro do seu perfil financeiro, tá? Então eu quero já dar bem-vindo ao meu convidado aqui, que é o Fábio. Prazer, Fábio. Opa. Acabei de conhecer o Fábio, mas a gente já tem contato há mais de um ano. Quando o Fábio me conheceu, eu estava na Colômbia, né? Verdade. Foi através de um vídeo que eu lancei, né, na internet, aonde eu estava falando como uma pessoa normal consegue levantar capital de giro através de consórcio, né? E o Fábio vai explorar um pouco como que foi esse projeto aqui e a gente vai falar sobre como que foi esse trajeto dele aqui, um ano sendo cliente de consórcio, como que foi o projeto dele de alavancagem patrimonial, mas mais ainda, a gente vai conhecer a história do Fábio, porque a história do Fábio, por que ele é o primeiro convidado desse podcast? Porque ele é como a maioria dos brasileiros, tá? Lutador e vai para cima e faz acontecer, e é isso que a gente quer atrair aqui nesse canal. Pessoas que vai para cima e não desanima e faz acontecer. Fábio, primeira pergunta que eu quero fazer para você, tá? Eu acabei de chegar aqui no estúdio, no Sim. tempo de a gente conversar antes, então corrido, não né? tem nada programado aqui, né? Não, nada. Não tem script, a gente vai explorar o máximo possível dessa conversa aqui. A sinceridade acima de tudo que a gente busca. E a primeira coisa que eu quero saber do Fábio, tá? Quem é o Fábio? Aonde o Fábio nasceu? Da onde é a família do Fábio? A gente que é mineiro, Fábio, a gente preza muito por família, né? Sim. Então lá em Minas a gente conhece a pessoa quando ela fala assim, eu sou de tal família. Então quem é o Fábio? Da onde o Fábio nasceu? Qual é a família do Fábio? Primeiramente, né, eu quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra até ser a primeira pessoa que inaugura o seu podcast, né? E nesse um ano foi experiências maravilhosas, né? Eu ter te encontrado. Quem é o Fábio? O Fábio, 46 anos, sou de São Paulo, capital, né? Meus pais são nordestinos e eu agradeço muito essa coisa do sangue nordestino que faz com que a gente sempre lute e tenha força. E me encontrei empreendendo, né? Me encontrei empreendendo. Sempre procurei empreender, sempre procurei crescer, evoluir. E já fiz muitas coisas na vida, e tanto que a última foi, eu era motorista de aplicativo, né? Que hoje em dia é uma coisa que
atendeu a muita demanda de emprego das pessoas, eu encontrei no aplicativo ali uma solução que foi na pandemia, né? Na pandemia comecei a ser motorista de aplicativo. Aí comecei a trabalhar como motorista de aplicativo, me dei bem, né? Não vou dizer que Tá, mas vamos voltar um pouco à história, a tá? história. É isso. Na pandemia, tu tava como aplicativo, né? Sim, Inclusive, quando tu me comecei. conheceu, também estava fazendo aplicativo. Eu quero saber antes do aplicativo, que tu é empreendedor, Sim, tá? sim. Tu é empreendedor e aqui em São Paulo tem uma coisa muito interessante aqui em São Paulo, as pessoas que nascem aqui em São Paulo, normalmente têm 2, 3 empregos. Eu falo isso para você porque eu sou mineiro, mas Sim. eu cresci em Campinas, né? E na época, eu lembro isso 10, 15 anos atrás, eu trabalhava de garçom, trabalhava de segurança e trabalhava numa empresa, né? E ainda vendia consórcio naquela época. Então eu fazia várias coisas, né? Sim. Como que foi essa rotina sua aqui em São Paulo, nascer em São Paulo? O que que tu já fez aqui de empreender aqui em São Paulo? Eu sou de São Paulo, né? Nascido e criado no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Comecei a trabalhar nas coisas simples, atendente de lanchonete, repositor de loja, trabalhei de porteiro, era o que tinha, né? Família simples, tudo, querendo trabalhar, sempre honestamente. Aí depois comecei a trabalhar trabalhei como porteiro, trabalhei como que até o dia que eu comecei a empreender, eu trabalhei como motorista de van escolar. Ah, sim. E aí, como motorista de van escolar, eu comecei a empreender. Aí eu comecei a fazer coisas assim, como tipo assim, trabalhava como motorista de van escolar, aí vendia cremes, vendia perfumes, vendia suplementos de academia, vendia coisas importadas. Depois eu tive uma experiência, trabalhei nos Correios, prestei um concurso público, né? Fui operador de máquinas e mesmo no operador de máquinas, eu sempre procurava alguma coisa, até no jornal, tanto que até nos Correios eu vendia bala de coco porque sempre procurei uma renda extra, né? É o que eu falo. Me encontrei empreendendo. E aí depois da pandemia, veio a pandemia, já não trabalhava mais com isso, aí a única solução foi ser entregador, né? Porque era a única coisa que tinha na pandemia, você poder fazer entregas, porque os supermercados que estavam abertos, e ali eu encontrei uma oportunidade, como eu tinha um carro particular, comecei a trabalhar com o aplicativo, aí foram anos que... e aí até então foi o te conhecer, né? E Tá. aí, Eu lembro que quando você me conheceu, você falou uma coisa muito interessante, né? A gente marcou uma reunião pelo Zoom, que sim, normalmente é o primeiro contato que o cliente tem comigo. sim, Quando você me conheceu, essa reunião era gratuita, né? sim, Hoje é paga, né? Então, para poder falar comigo através da consultoria, é uma consultoria paga, mas na época foi gratuita, foi, né? foi, E você falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Você falou, eu quero aprender a investir. sim. Como é que você vê essa questão de empreender e investimento? Porque assim, eu vejo que as pessoas aqui em São Paulo, elas empreendem muito, né? Não só em São Paulo, Brasil inteiro, as pessoas empreendem muito, sempre faz muita coisa para sobreviver, porque o empreendedor hoje no Brasil, basicamente ele sobrevive, essa é a grande verdade, né? Você constrói vários negócios para um dar certo, né? Então você fica sobrevivendo bastante tempo até você acertar alguma coisa para dar certo. Mas eu vejo que a grande dificuldade, tanto do empreendedor, também, tanto da cultura do Brasil, é entender que, além de empreender, precisa investir. Quando você chegou até mim, você falou sobre investimento. Como que foi essa virada de chave de você falar assim, além de empreender, eu preciso investir? Me conta um pouco sobre essa mudança de mentalidade. Sim, isso foi verdade mesmo, né? Eu procurei você, até porque assim, hoje com o acesso à internet, a busca, né, do conhecimento, eu sempre entendi o quê? Que empreender é ser uma luz, né? É ser um farol. Quando você empreende, você é um farol, você leva solução para as pessoas. Mas que era necessário investir. Por quê? Porque aí você pega o lucro do seu empreendimento, que aquilo ali vai te gerar qualidade de vida. Aquilo ali vai te trazer retorno mais para frente, para você ter qualidade de vida, porque o que a gente quer às vezes são coisas simples, mas para isso é necessário investir, para até o negócio que você empreende não depender de você, né? E assim, eu sempre fui muito curioso e sempre fui muito apaixonado por esse mercado de investimento, né? Todos os mercados, sempre procurei entender um pouco, tudo que era de novo, tudo que aparecia,
E também porque é aquela coisa, né? Sentir as dores, né? Sentir as dores no dia a dia de não saber investir por causa dessa realidade, como você mesmo disse, que a maioria dos brasileiros. Eu falo, poxa, algo está errado aí. O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer de diferente, né? Então essa foi a busca, né? A busca por esse conhecimento. E aí, dentre eles, o que eu estudava muito era consórcio. E tanto quando eu conheci você, que foi pela internet, né? Que apareceu por causa de indicação de tráfego pago. Eu falei, poxa, o cara está ensinando uma coisa totalmente diferente que eu já até sabia. Tanto que quando eu questionei você falou, poxa, cara, uma das coisas que até você falou foi bem interessante. Pô, eu já vi que você sabe muita coisa, né? Muita coisa do que é falado aí, mas o que eu tenho para te falar é diferente. Eu falei, pô, o que esse cara vai falar para mim? Que eu já não sei em relação a consórcio, né? Que dá para fazer. E aí você fica meio cabreiro, assim, você fica, poxa, será que é verdade? Aí você vai pesquisar, aquela coisa, né? Mas aí eu vi que realmente você foi um consultor, é um consultor, né? Na realidade de consórcio. É o que eu vou falar para você hoje e vou falar para as pessoas aqui, já faz o corte aí, tá bom, editor? Tem uma informação que se passa hoje no canal de YouTube por consultor financeiro, que eles falam que 3% da população do Brasil investe. Só quando eles falam 3% da população investe, eles falam que investe na Bolsa e que só o investimento na Bolsa é contabilizado. Então, esses dados são uns dados mentirosos. Por quê? Investir na Bolsa é guardar dinheiro, é fazer uma poupança ali na Bolsa. Sim. Agora, para mim, investimento, não sei se você concorda com essa teoria, investimento para mim é quando você, por exemplo, investe numa faculdade do seu filho. Sim. Você está fazendo um investimento. Com certeza. Quando você investe numa experiência de vida, Sim. quando você investe num grupo de network, isso é investimento geral. Então, assim, quando a gente fala que 3% investe, a gente está mentindo. Por quê? Porque a gente tem mais de 25 milhões de empreendedor que todo momento está investindo para poder mudar de patamar. Aumentando a visão, né? Aumentando a visão. Aumentando a visão, o conhecimento, né? Alargando as experiências, as limitações, né? Porque eu vejo muito isso, né? Empreender é isso, né? Todo momento tem que investir. Você tem que investir, você tem que... Eu falo que empreender no Brasil, o resumo, você pula de um penhasco e você tem que construir o paraquedas na queda, né? Porque é isso, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe, mas você tem que ter força e coragem. O medo, ele faz parte, né? Muitas vezes na minha vida eu tive medo, mas eu não parei no medo, né? Você continuou? Continuei. Né? Tá. Como é que foi esse processo, né? Você viu um vídeo meu, Sim. Eu falando de levantar capital com consórcio, né? Eu lembro que eu falo sobre levantar capital com consórcio, Fábio, aproximadamente uns 15 anos, né? Desde que quando eu comecei a trabalhar com consórcio, eu já enxerguei o consórcio uma ferramenta de investimento, né? E eu falo para os meus clientes, né? Claro, a nossa voz não consegue chegar a todo mundo. Hoje, está normal na internet, está normal os influencers falar que consórcio é um produto de investimento. Mas antes, eu lembro, tipo uns 10 anos atrás, até nos manuais que a gente tinha das administradoras de consórcio, era proibido a gente associar as duas coisas, investimento e consórcio. Né? A gente tinha que falar que consórcio era uma compra de bem, é uma compra programada, era uma poupança forçada, esses eram os termos que eram usados, né? Se a gente falasse que, por exemplo, se eu atendesse um cliente e aí no pós-venda da administradora o cliente falar, não, eu fiz um consórcio para investimento, basicamente a administradora não aceitava aquela cota entrar, né? Sim. E aí a gente tinha que explicar, não, o que o cliente quer fazer como investimento. E hoje é normal. Como é que foi, né? Você vê um vídeo de eu falando de levantar capital, né? Capital de giro, né? E você acreditar nessa história. Como é que foi essa questão de você acreditar? Porque foi pela internet. Né? Você não me conhecia pessoalmente, como você acabou de me conhecer pessoalmente depois de um ano, né? Depois de um Todos ano. Os consórcios que a gente fez foi tudo pela internet. Depois de um ano. Como é que foi a experiência? Aquela coisa que acho que acontece com todo mundo, você vê um vídeo, aquele gatilho te chama a atenção e você falou algo que até então eu nunca tinha visto e ouvido falar que era possível na realidade de consórcio.
É você levantar capital de giro. E naquele momento era exatamente o que eu precisava. Mas o que que eu entendia? Eu preciso de capital de giro, mas um capital de giro barato, né? Que tenha uma parcela, né? Como todo brasileiro fala, uma parcela que cabe no bolso, né? Porque ainda eu era motorista de aplicativo. E aí chamei, e aí eu fiz toda a análise, você passou suas redes sociais, aí a gente marcou o Meet, né? Marcou a reunião, tudo, e aí você me explicou, aí eu senti a confiança. E só para confirmar, né, que a gente não acabou nem comentando, nesse um ano foram 6 cartas de consórcio contempladas. 6. Uma A gente coisa, vai entrar nisso. né, só para não falar desse detalhe, porque, né, e aí Se você me... você, se você dividir, né, a cada 2 meses uma carta de crédito. A cada 2 meses uma carta de crédito. Aí nós fizemos um planejamento, que foi, eu me lembro que a princípio foi 2, e aí acho que com 2 meses as 2 foram contempladas de uma vez só, né? As 2 foram contempladas. Aí eu falei, nossa, surreal, cara. Aí a partir dali foi o start do que eu buscava e o que, que eu busco, né? Era construir. Você lembra que na reunião eu falei para você, não, vamos fazer um planejamento para poder contemplar 1 ou 2 em 6 meses, Em né? 6 meses, é isso que eu ia falar agora, em 6 meses. E aí quando foi de repente 2, foi 2 no mesmo mês. Aí aquilo ali pra mim já falou, pronto, é agora, encontrei o que eu procurava e ali realmente eu senti isso, a questão da consultoria, que era aquela coisa de eu parar, respirar e entender que existia um profissional ali, que estava me guiando, entendeu? Não foi vendido nenhuma ilusão e realmente aconteceu o que você planejou. 6 meses, em 2 meses contemplar 2 cartas, sensacional, né? Tá, então a confiança também veio através do resultado. Sim, também, Através do resultado. Tá. também, Eu falo isso porque da maioria das pessoas que busca hoje um produto como consórcio no mercado, eu falo para eles que precisa de uma consultoria, sim, né? Não é entrar no aplicativo do banco e fazer um consórcio de qualquer jeito, né? Porque isso aí você pode fazer, você pode colocar seu dinheiro numa renda fixa, né? sim, Agora, quando você toma uma decisão de pagar um consórcio, por exemplo, de carro que é 100 meses, de imóvel que é 15 anos, 12 anos, você precisa de um profissional, né? Para sim, poder analisar aquilo lá. E é importante que esse profissional esteja comprometido com o teu projeto também, né? E por quê? Se você quer se dar bem com a empresa, você tem que ter um bom contador, você tem que ter um bom advogado. Por que não ter um profissional de consórcio, um consultor financeiro ali para poder te auxiliar, né? Então, eu sempre coloco isso como prioridade antes de fazer uma cota de consórcio. Esse capital que você estava buscando, né? Eu sei que você já tinha comentado comigo, que é para começar a dar o patamar para poder largar a profissão de sim, Uber, né? Que você queria sim. fazer os investimentos. Como é que foi essa transição, assim? Só para poder pontuar aí, né? Quando eu te conheci, eu estava vindo de um histórico, de uma realidade, que eu tinha feito uma experiência com um profissional e tive uma experiência negativa. Ah, tu já tinha feito o consórcio Tinha antes. feito o consórcio antes, então assim, a gente vem, já vem aquela coisa, né? Vem machucado, né? Vem machucado, mas assim, como eu tenho um pensamento positivo e sempre estou buscando, resolvi acreditar, né? E toda a sua conversa foi totalmente diferente, mas aí por ter passado por essa experiência negativa, que eu vejo hoje até que foi, de uma certa forma, positiva, porque me deu é, vamos dizer assim, um conhecimento para estar buscando e questionando. E todos os questionamentos que eu fiz com você, você atendeu, entendeu? Eu tive uma experiência negativa, mas aí depois com a sua consultoria eu vi que o problema não era o consórcio. O problema foi realmente isso que você acabou de falar, foi o consultor. Então agora é virar a página, é aquela coisa do GPS, reposicionar e vamos seguir em frente, né? Eu, recentemente, eu fiz uma pesquisa, né? E, inclusive, eu até lancei uma masterclass sobre isso, sobre cancelamento de consórcio. Olha que dados malucos, né? Sim, Eu cheguei a uma conclusão nos dados, né? Não dá para poder confirmar se realmente é real, mas os dados que eu busquei no Banco Central, em todas as administradoras, que são mais de 145 administradoras, que a gente tem aí um cancelamento de quase 70% das pessoas que fazem consórcio nos primeiros 12 a 24 meses. Então, tu imagina um produto que movimenta quase 2% do PIB,
né, do Brasil, né? São bilhões de consórcios. E com esse tipo de cancelamento, eu entendo que nesse cancelamento está falta de informação, Sim, né? Por isso que eu criei uma Masterclass, onde eu ajudo as pessoas, né, com essa Masterclass que tem um consórcio cancelado, para que ela tenha informação sobre esse consórcio cancelado, para quem sabe talvez conseguir ativar, conseguir fazer capital com esse consórcio, né? Eu sim. lembrei desse contexto porque você teve Sim, um processo negativo com isso, né? E eu falei assim, eu vou criar esse produto que talvez eu consiga ajudar mais gente, porque assim, a gente tem uma missão muito grande, Fábio. Claro, eu quero vender consórcio, isso faz sim, parte do meu trabalho, a sim. minha empresa é disso, né? E a outra empresa é de consultoria, mas não adianta nada se a gente não educar também o mercado, É um né? problema, uma questão que eu vi muito importante, essa questão da educação, né? É buscar a educação, por exemplo, né? Nessa minha busca pelo conhecimento, eu percebi que é isso. Cada lugar tem o seu conhecimento específico, a sua realidade, aquilo que é para você no momento. Então, assim, eu fui entendendo tudo isso e, por exemplo, no consórcio mesmo, em relação ao consórcio, eu vi assim como é, uma arma poderosa nas mãos certas, né? E com a estratégia certa, né? Nesse processo de educação, a gente vem conversando muito e aí você vem falando algumas coisas que você vem fazendo Sim, para poder ajudar a população. E é sim, nisso que eu quero entrar, porque eu sou apaixonado por isso, né? Eu sou apaixonado por levar informação sim, e você tem atuado em uma área que encaixa muito no que eu faço e que ajuda muitas pessoas. E que as sim. pessoas não têm essa informação, né? Você hoje está fazendo menos Uber e está focado mais na tua empresa, e a tua empresa faz um tipo de consultoria que agrega muito na sociedade. E a gente tem que ter pessoas como você entregando esse conteúdo. Me fala um pouco sobre esse trabalho que você está fazendo hoje, paralelo, né? Que você começou buscando essa informação e agora você está fazendo um paralelo, para que as pessoas entendam que muitas das vezes tem um filósofo que se chama Jim Rohn, né? Ah, O que eu mais recebo nas minhas redes sociais ou pelo WhatsApp é cliente falando para mim, isso não existe, né? Isso não existe, ele está mentindo. Só que esse filósofo de Rohn fala, tudo existe. Você ainda não sabe que existe. isso. Né? O que você vai falar aqui, por exemplo, muitas pessoas vão falar, ele está mentindo, Ele está mentindo. mas talvez é porque ele não sabe ainda que existe. Então, conta pra gente o que tu está fazendo hoje, o É Fábio. a questão que a gente fala do conhecimento de momento, né? Da visão de momento da pessoa. Como é que a gente vai, com o tempo caminhando, a gente vai alargando a mente e vai percebendo e não condenando. Porque, assim, eu estive nesse lugar e, assim, muitas coisas eu não conheço, estou aprendendo e conhecendo, né? Mas a gente vai percebendo como que a pessoa, assim, falta um conhecimento específico, né? Ela não conseguiu ainda alargar a visão dela, alargar a mente dela para entender certas coisas que travam a vida dela. Você falou sobre a minha questão da minha construção da minha empresa, né? Aí nessa realidade toda, né? Passando por todas as dores, eu procurando conhecimento e procurando buscar investir, eu entendia que tinha que ser feito passos a mais na minha vida. E nessa busca por passos a mais, acabei encontrando com um colega meu que me ofereceu uma oportunidade de trabalhar na empresa dele, né, com reabilitação de crédito. Com reabilitação de crédito. E eu, como tinha passado por todas as dores, eu vi como aquilo ali é o caminho. Eu falei, poxa, é isso aqui mesmo. Porque o que eu entendia? As pessoas não têm educação financeira, as pessoas não sabem até daquilo que elas têm direito. Daquilo que elas têm direito e é dever delas buscar e ter. Por exemplo, reabilitação de crédito. Eu acabei montando uma empresa que faz a reabilitação de crédito, né? Que faz com que a pessoa retire os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa, Boa Vista, através de uma ação liminar. E Tá, mas vamos lá. é, Vamos explicar melhor para um sim, português claro. Vamos lá. sim, Eu estou devendo no meu CPF lá para o Banco do Bradesco, para o sim, Santander, 200 mil. certo. Tá, aí tu vai fazer esse análise de crédito aí. A É, dívida vai continuar lá ou a como dívida que... continua. A dívida Tá, continua. explica pro pessoal, porque assim, a pessoa É, fala assim, o cara vai conseguir pagar minha dívida. Não, não. o que acontece muito, e é por isso que a gente sempre procura explicar. Não, a sua dívida não vai ser paga, né?
a sua dívida não vai ser paga, né? A dívida vai continuar no banco, só que aí a gente explica como é todo o processo, né, judicial. Aí, através de uma liminar, a gente consegue com esses apontamentos sejam tirados dessas empresas. E aí isso faz com que você tenha um respiro para você trabalhar em outros bancos. Por exemplo, você falou aí do banco... Bradesco, por exemplo. Banco Bradesco. Poxa, tô devendo lá 200 mil no Bradesco. Aí você entra com o processo, você vai trabalhar em outro banco, no Banco do Brasil. Às vezes você já tem crédito no A Banco do dívida Brasil. no Bradesco continua. Continua. Mas aí você consegue trabalhar com outro banco porque foi feito essa consultoria com você para poder... Porque a gente costuma falar que é essa a realidade. O cliente, né, quando vem ao nosso encontro, ele tem duas realidades. Ou pagar a dívida, que a maioria das pessoas não tem condições, ou esperar os 5 anos, que é o famoso caducar, né? Sim. Ou fazer esse processo. E isso tem sido uma grande procura, porque a pessoa consegue ter esse respiro. Tá. Ter esse respiro. Para poder ficar bem claro para as pessoas que vai ver esse podcast aqui. Sim. Tá? Eu tenho uma dívida em banco. Certo. Só que quando eu tenho uma dívida em banco, o banco disponibiliza essa dívida em alguns sites, como Serasa, SPC, Boa Vista, o Cartório e tal. Sim. Só que essa dívida, ela é no banco, ela não é nessas instituições. Sim. Então, por isso, eu como cidadão, eu tenho o direito de exigir que o banco não disponibilize essas dívidas para terceiro. Seria esse a liminar? Sim, sim. E tanto que essa liminar, né, que é um processo, ela é baseada no artigo de defesa do consumidor, artigo 42 e 43. Porque o banco está pegando uma dívida que é dele e está disponibilizando para outros órgãos, que não tem nada a ver com... Não tem nada a ver, entendeu? Então você consegue derrubar essa liminar para que não apareça. Nós conseguimos, através de um tempo, né, num prazo assim, de em torno de 30 dias, né, nós damos um prazo de 30 dias para o cliente, nós conseguimos deixar o nome dele, né, o famoso nome limpo, né? Para ele ter um respiro, porque às vezes para começar a vida dele de novo, empreender. Para começar a empreender, para de repente às vezes buscar um crédito específico, né? Ele quer comprar um carro para começar a dirigir um Uber, por exemplo, fazer um financiamento. Muitos motoristas de aplicativo. Porque se o nome está negativado, imagina, ele quer empreender, ele não consegue abrir nem um CNPJ. Não consegue. E aí esse direito que ele tem faz com que ele tenha esse respiro, ele consiga buscar crédito e consiga caminhar. Né? Tá. E é interessante isso, né? Essa falta de conhecimento das pessoas, que a partir do momento que elas têm esse conhecimento, poxa, eu tenho esse direito meu, como eu não vou utilizar? Muitas pessoas se utilizam, né? Porque é o que vai ajudar a pessoa no momento, né? E a gente tem toda uma consultoria, assessoria nesse momento. A gente faz uma análise, a gente faz uma análise completa, né? Faz como é que a gente chama? Um raio-x. Confirma com a pessoa, olha, são esses valores, são essas empresas. A gente faz um contrato, né, de prestação de serviço, tem uma garantia, né, uma garantia comercial que a gente oferece para o cliente, né, de acompanhamento em todo o processo. E aí, após 30 dias, às vezes até antes, a gente entrega a baixa, né? E aí o cliente vai procurar aquilo que ele necessita. Tá, vamos um pouco o score do cliente, está lá 100, 200, porque ele está com o nome negativado. Depois de feito esse trabalho, aumenta o score do cliente? Como que é feito essa questão? Isso daí depende, né? A gente é muito sincero nisso, por quê? Porque o score, e aí depois a gente vai entrar até num assunto sobre isso, né? O score, ele é importante sim, mas não é o que vai determinar o crédito. Hoje o score, que é o score que vai de 0 a 1000, ele é um algoritmo, né? Sim. Então ele, por exemplo, ele dependendo do cliente, a gente consegue, com o processo, a gente consegue reativar. Por quê? Porque assim, como você deu até o exemplo, tá devendo em um banco, a gente entrou com essa liminar, tá tudo ok ali, aí até esse processo vai reativar dos outros bancos, né? Vai pegar dos outros bancos e aquilo ali vai fazer com que suba. Eu não posso afirmar para você, e a gente sempre é sincero, né? Olha, que você vai ter tal score, não.
E também é outro ponto que a gente vai entrar aqui mais para frente, que hoje em dia a questão em si não é o score, né, que determina a questão de Eu crédito, estou né? te perguntando isso, Fábio, porque assim, eu acredito que o pessoal que vai ver esse canal aqui, muita gente já caiu nesse tipo de golpe Sim, de aumentar o score. Tu sim, paga aqui uma taxa que nossa, aumenta o score e tal, que você vai não, conseguir fazer financiamento, né? Então é um golpe muito não, conhecido isso, né? Então, não, assim, não. é importante que você passe essa clareza que não tem essa garantia de aumento do score. Sim, até mesmo em questões que o pessoal fala assim, ah, eu quero limpar o meu nome, que eu quero, vai, comprar um carro. Olha, o processo a gente vai fazer. Agora eu vou te dar a garantia que você vai comprar um carro, isso aí é com o banco, né? Quem aprova é o banco, Tem que né? ter uma movimentação para isso e Tem que tal. ter uma comprovação de renda, né? A pessoa tem que comprovar a renda. Vai chegar lá, não, eu tenho o nome limpo e quero financiar o carro. Isso não existe, né? Isso não existe, né? Então, Tá. assim, a gente sempre procura trabalhar com clareza e também fazer esse trabalho de consultoria, né? De direcionar a pessoa. Mas que muitas pessoas, devido ao histórico dela, que aí cada perfil tem um histórico, às vezes fazendo o nome limpo consegue. Porque é isso. Porque, por exemplo, a pessoa estava devendo ali no Bradesco, como você citou o caso aí, deve 200 mil lá no Banco do Bradesco. Fez o processo com a gente deixou o nome limpo dela. Ela vai lá, aí como, por exemplo, numa concessionária, numa agência de carros, onde ela for, eles têm várias financeiras. Aí aprova lá no Banco do Brasil, aprova no Itaú, no Santander, né? Mas por quê? Por causa da construção de perfil dele. Eu não posso afirmar que vai ser aprovado. Muitas pessoas conseguem, outras não, né? Olha, eu tenho uma notícia muito boa sobre isso aí, ô Fábio, e eu falo isso para meus clientes e eles duvidam. A liberação do consórcio, né? Você trabalha comigo, você já liberou 6 cotas de consórcio, você sabe Seis. muito bem do que eu vou falar agora. A liberação do consórcio nas principais administradoras que a gente trabalha aqui na Central Consórcio Online, ela avalia duas coisas, né? É comprovação de renda e o nome limpo. Nome limpo. E ela não avalia a questão que a gente vai entrar agora, que é o rate, É o né? rating. Então, para você, tá, que está com o nome negativado, quer comprar um carro, quer comprar um imóvel, se acaso você não conseguir fazer pelo financiamento, você tem renda, pelo consórcio você consegue fazer, tá? Isso eu posso garantir para você, Sim. assim como eu garanto para os meus clientes, né? Quando eu garanto para o meu cliente assim, o cliente fala assim, Júlio, mas eu estou com o nome negativado, eu não vou conseguir tirar o crédito de consórcio. Eu falo, tá, se você fazer com o vendedor por aí, não, mas se você fazer com um consultor financeiro como eu, sim, né? Porque tem coisas que eu posso garantir. Porque tem coisas que eu tenho informação e eu posso garantir. Por quê? Porque a maioria das nossas administradoras que a gente representa, o que é importante para ela é o quê? Comprovação de renda Comprovação e de o renda nome e o limpo. nome limpo. Isso. E histórico de pagamento do consórcio, que já conta como um relacionamento junto com a administradora, né? Então isso facilita muito. Falando sobre isso, além do Nome Limpo, que é um produto que você entrega, né? Como Sim. você disse que não tem essa garantia, né? Mas além disso, tem um outro produto que é fundamental se a pessoa quer crédito no mercado. Me fala um pouco também sobre esse produto, Fábio, que você presta na tua empresa. Não, Só mudando um pouquinho, como é que chama a tua empresa, que eu nem te perguntei? é isso que eu ia falar agora, né? O nome da minha empresa é F7 Consultoria Financeira, né? É uma empresa que eu criei há um ano atrás e agora está fazendo até agora no mês mês de novembro, agora vai fazer um ano já. E foi por tudo isso, por ter passado por todas as dores, entendido que as pessoas não tinham esse conhecimento e eu poderia prestar esse serviço, né? Levar conhecimento e levar a solução para as pessoas. Como eu disse, Eu eu vou, montei. eu vou fazer só um mexão. Para você que está vendo o podcast aqui agora, tá? Vai o mexão. Fica até os últimos 5 minutos. Todas as pessoas que tiver aqui no final, que está com o nome negativado, que tem problema, que precisa do serviço do Fábio, vai ter algo especial nos últimos minutos aqui. Então, fica aqui com a gente, porque nos últimos 5 minutos eu vou revelar para vocês. Pode continuar aí, Fábio. Obrigado, hein, Júlio. Então, só para poder explicar um pouco, porque é muito interessante isso, né? Eu passei por todas as dores. Já tive o nome negativado, só que eu, no caso, eu não fiz esse processo. Eu fui lá pagando as dívidas, e aí eu fui entendendo, aí na busca pelo crédito, eu fui entendendo que não era necessário só ter um score bom. Posso cortar você novamente? Pode, cara, tá à vontade. Tu entrou num tema muito interessante, que eu li um livro
uns 5 anos atrás, que é do Benzuel. Ele é um escritor israelita e ele mora no Brasil já faz mais de 20 anos. Ele escreveu esse livro. E ele fala da relação do brasileiro com os bancos, né? Quando você deve a instituição financeira aqui no Brasil, as cooperativas que cobram, eles colocam terror em você. Então, com certeza, você já passou por isso. Sim. Tá? E ele ensina nesse livro uma coisa muito importante, não é dar golpe nas instituições financeiras, Não. ninguém está falando de dar golpe, pessoal. Sim. Mas você, para ter uma saúde mental boa, você que está devendo e conseguir se erguer, a melhor maneira que você tem é você desfazer do seu telefone, porque você vai ficar maluco se você estiver devendo. Primeiro, você não vai conseguir negociar com o banco se você não tiver com a saúde mental clara. Então ele deixa isso muito bem claro, não é dar golpe na instituição, mas você respirar um pouquinho, né? Sim, E você passou por esse processo de pagar, com certeza você passou por Sim. isso, todo dia te ligando 24 horas, é terrível, se você não pagar, você vai perder tudo que você tem e você fica, né? Pode continuar. E a realidade do brasileiro, acho que todo brasileiro que é honesto, que é trabalhador, né, que tem família, o que a gente fica? A gente fica se sentindo um nada, né? Fala assim, poxa, cara, fica se sentindo nada. Não, você fala assim, não. E aí eu não sosseguei até o dia que eu consegui quitar todas essas dívidas. Aí eu quitei, aí por ter passado por todas as dores, eu entendi, né? E aí tanto que eu acabei montando a minha empresa através de um convite de amigo meu que me ofereceu uma assessoria para trabalhar com isso, com um corpo jurídico, né? Através do escritório dele, né? Aí comecei a trabalhar com isso e comecei a levar esse serviço que foi de reabilitação de crédito, né? O famoso Limpa Nome no Brasil, que é conhecido. E aí eu fui entendendo, falei assim, poxa, é isso, cara, que legal, né? É poder levar essa solução para as pessoas. E tanto que a gente aconselha e a gente fala, olha, no momento propício, quando você estiver mais tranquilo, quando você se reabilitar totalmente, vai lá e paga essas dívidas, né? Porque é importante, né? A gente não quer que as pessoas dêem golpe nos bancos, né? Mas a gente quer que as pessoas façam algo temporário para que elas possam realmente respirar, né? E ter paz, tranquilidade. E outro serviço que você falou para mim, né, que eu entendi que era necessário, que aí eu vou deixar bem claro para as pessoas, existe o score, que vai de 0 a 1000, e existe o rate. O que libera crédito? O rate. O score é importante? É importante. O score ele vai de 0 a 1000, mas o score, que é do Serasa, né, do SPC, tem o Boa Vista, ele é mais para o comércio. E nos bancos existe o rate. E o que é o rate, Fábio? O rate é uma análise do seu perfil de crédito, onde é visto a sua capacidade de pagamento, o seu limite de crédito, o seu comprometimento de renda. E diferente do score que vai de 0 a 1000, ela é em letras. A, B, C, D. Você se lembra quando você estudava lá da primeira, quarta série, que a professora fazia um A, um B, seria bom. um B, um C? Eu só ficava no C. Entendeu? E o C? O que você ficava no C? Quando você ficava no C, você ficava preocupado. O que dizia o quê? Que você era um mau aluno. É a mesma coisa. Rate é classificação do risco de crédito, né? Para as instituições financeiras. E eu costumo dar esse exemplo bem simples. O rate é a mesma coisa do tempo que você estudava lá, que a professora colocava um A, um B, um C, um D, né? Ela é muito mais do que isso, mas de uma maneira simples, é isso. E os bancos também utilizam. Assim, poxa, o Júlio chegou aqui, e aí também é bom você... o pessoal fala assim, Fábio, o score não é importante? Sim, o score é importante. Bom. Você pelo menos ter um score acima de 700, porque demonstra que você é um bom pagador, mas o que vai determinar liberação de crédito, busca de crédito, é o rate, né? É o rate de crédito, que ali você vai ter a sua classificação, por exemplo, eu pego lá, vou fazer uma análise, por exemplo, o Júlio quer financiar o carro aqui com a gente, eu sou tal banco, o Júlio tem um perfil, o perfil dele, a classificação dele é A, ele tem um comprometimento de renda de 7%, tem um limite de crédito lá que, por exemplo, vou citar um exemplo bem aleatório aqui, você ganha 7 mil reais por mês, mas você tem um limite de crédito aqui de 21 mil reais, 22 mil reais. E a gente, através de uma consulta específica, especializada, com uma plataforma específica, né, a gente consegue dar todo esse raio-x para o cliente. E aí eu fui entendendo isso também e construindo, né, na minha vida pessoal e no meu progresso de busca de crédito, né, de destravar o meu crédito junto às instituições. Aí foi, poxa,
não vai ter por que não liberar crédito para o Júlio. Agora, diferente é se eu pego o perfil do Júlio lá e falo, pô, o cara aqui tem... E não é todos os bancos que utilizam a mesma classificação, alguns usam números, mas eu vejo, pô, o Júlio tem nota D. Você lembra da professora lá? D é o quê? Sim, já é Recuperação. vermelho, é recuperação, já É era. reprovado, você está reprovado. 100% da renda comprometida. Seu limite de crédito é zero. Por exemplo, nós temos clientes que nós pegamos, nós temos um serviço, né, que é de atualização do rate, né? Nós pegamos clientes que estão com 100% da renda comprometida, o limite de crédito zero, classificação D ou às vezes C. Aí nós pedimos um prazo para ele que vai de 30 a 40 dias. E aí com um trabalho de atualizações, que é importante em todos os birôs de crédito, que é importante também, que também faz parte, né? Mas com passos a mais, faz com que esse cliente, ele de repente, eu tenho clientes que tinha zero, R$1, hoje tem 13, 14 mil. Tá, então, só para poder entender, o cliente está com o nome limpo. Limpo. Mas Isso aí não consegue crédito porque o rate dele está comprometido. Isso daí é um ponto importante que você falou, porque é a famosa pergunta. Por exemplo, a gente pega muitos clientes que vêm até que, poxa, pensa que até que está com um nome sujo. Pô, eu tenho um nome sujo, não consigo aprovar nenhuma bala, não consigo nenhum cartão. Mas aí é que tá, né? Aí a gente vai fazer a consulta, a pessoa tem um nome limpo, às vezes um score bom, mas aí quando a gente vai para análise do rate da pessoa, a pessoa tem comprometimento de renda 100%, limite de crédito baixo, classificação baixa. Então, assim, o banco, eles analisam outras coisas, né? Principalmente depois da pandemia, os bancos adotaram outras medidas de análise. Que, assim, todo o mercado financeiro, e aí, graças a Deus, eu fui entendendo isso e pesquisando e fazendo cursos e pagando, às vezes no começo, cursos baratos. E aí depois, aí através da minha empresa, né? A F7, através da minha noiva, né? A Leandra Isabel. Você trabalha com a noiva? Eu trabalho com a noiva. Eu sou muito grato a Deus, né? A minha noiva, te amo, tá? Foi uma bênção na minha vida. Leandra Isabel, especialista em rate, mais de 20 anos no mercado. Por isso que eu falo, uma coisa muito importante quando você estava falando de história, como que é a questão da história, da questão do caminhar, né? Quando você caminha. Quando você caminha, você não sabe como é que vai ser o caminho. É uma coisa até meio redundante. Você fala assim, você não sabe como é que vai ser o caminho, mas caminha. No caminho, você vai encontrando as peças. Encontrando as peças. Aí eu fui caminhando, fui encontrando um amigo meu, e aí ele me deu a oportunidade de parceria para trabalhar nesse mercado, e aí eu já ter passado pelas dores, me dei muito bem, porque eu queria trabalhar na área comercial. E aí depois, com o tempo, numa reunião de empresa, conheci ela, aí a gente acabou tendo muitas afinidades, aí acabou se conhecendo, e ela, por ter 20 anos no mercado, né, e especialista nessa área de rate, né, a gente acabou se dando bem e acabou acontecendo que a gente acabou começando namorando, né, e hoje nós somos noivos, né, e espero até o ano que vem a gente casar e construir a nossa realidade. Então, você vai vendo assim como que é essa questão, vencer o medo, não sabe, poxa, por onde eu vou? Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, que nesse caminho... tem até um poema, acho que tem um poema, não vou lembrar agora o autor, mas ele fala, caminha ao caminheiro, que no caminho você encontra, sabe? E muitas vezes eu falo, para onde eu vou? Por exemplo, aí depois acabei encontrando você, e nesse mercado, né, através até da parceria dela, que ela trabalha junto comigo, né, Leandra Isabel, a gente faz atualizações aí para parceiros, que tem parceiros que trabalham também com reabilitação de crédito, que oferece esse serviço. A gente dá consultoria para empresas. Hoje eu fico olhando assim, sabe? Quando você até passa um filme na cabeça, quando você fica ali dentro do carro, do aplicativo, você fica olhando aquilo e fala assim, você não está naquela realidade ainda, mas você sabe que um dia isso vai acontecer. E hoje ter a graça de poder se reunir com empresários que têm essa dor. Poxa, eu tenho um nome limpo, mas eu não consigo ter crédito. Aí, de repente, um empresário, né? Qual que é a grande dor dele? É capital de giro. Capital de giro. E o empresário, ele entendeu, né? Que ele precisa trabalhar com o dinheiro dos bancos. Né? Porque ele não tem capital. Se ele for tirar dele, é aquela coisa. Fica o almoço trocando pela janta. Mas a partir do momento que ele entende que o dinheiro dos bancos, ele investe, aí paga e faz a roda girar. Só que quando ele chega no banco, poxa, eu tenho... né,
pegando até o exemplo das pessoas, eu tenho um nome limpo, mas não consigo crédito. O que que acontece? Aí, através da nossa consultoria, da nossa análise, a gente mostra uma consulta para ele e fala assim, olha, tem a questão também do Bacen, né, que é o Banco Central. Essa consultoria engloba tudo, na verdade. São colunas. Colunas. São colunas. A gente fala que um perfil... Não é a pessoa ir lá, fazer o limpa-nome, já está tudo certo, vai conseguir. Não, fosse... tem todo um processo... A gente faz uma análise para ver como é que está o nome dela. Vamos falar de CPF. Como que está no Banco Central. Antigamente existia eram os vencidos e o prejuízo. Agora mudou. Agora são só vencidos. Então, se a pessoa tem vencidos há muito tempo, isso é uma coisa restritiva. Dependendo do tempo, aí também tem um processo judicial. E nós temos, através da minha empresa, nós temos um corpo jurídico para fazer esse para processo. fazer isso. Né, para fazer esse processo só do Bacen, resolver o Bacen, e aí a gente já faz uma análise do rate. Aí a gente já demonstra, aí já mostra para o cliente, fala assim, o seu rate está assim, só que não adianta fazer o seu rate agora se a gente não resolver essa questão do seu Bacen. Ah, não tem o Bacen? Beleza, vamos para o seu rate, a gente pede um prazo para o cliente resolver o Bacen, a gente vai buscar crédito agora que você consegue. Isso aí, então, está muito... na internet tem muita oferta sobre essa questão. Eu faço seu rate, eu limpo seu nome. Só que aí a pessoa vai lá, faz o rate, mas tem um Bacen. Sim. Aí entra em contato com a consultoria, com a assessoria lá que... não, agora você tem que fazer o Bacen. Tipo, não faz essa análise antes, que para poder resolver uma coisa, precisa fazer a outra. Então, o serviço que vocês prestam é diferente. Você já pega a pessoa e fala, seu objetivo é o quê? É capital de giro? Tá. Então, beleza. No teu nome, a gente precisa fazer o limpa-nome, a gente precisa fazer o Bacen, para depois fazer o rate, para depois... Sim. Chegar no objetivo comum, não é uma coisinha só. Né? Estruturar, né? Porque, assim, é aquela coisa, né? E tem empresas, e eu não quero agora entrar nessa questão, que só querem vender. A gente não. Tanto que agora, né? Eu estou partindo agora para um trabalho forte na internet, né? A gente está construindo todo... Mas o que a gente se preocupou, até aproveitando a experiência da minha noiva, né? Trabalhar com as pessoas que vinham de indicação, né? Para poder gerar essa prova social. Né, que tem não a quantidade, né, Fábio, mas a qualidade, né? A qualidade, porque é aquela coisa, não adianta eu chegar lá, montar um Instagram, ir para as redes sociais, eu faço isso, eu faço aquilo, e colocar lá um nome, eu faço tal coisa, e coloca lá tal coisa premium. Aí a pessoa fala, pô, o cara faz um serviço ali, por exemplo, Rate Premium, Serasa Premium. O cliente, ele não sabe, se eu falar... abobrinha para ele vai entender aquilo como verdade. E o que a gente quer? A gente quer realmente, e o nosso propósito, e o meu propósito, por ter passado pelas dores, é levar solução. Né? Nós temos soluções na nossa empresa, nessa questão de reabilitação financeira, o limpa-nome, o rate, o Bacen. Agora nós temos também, se a empresa, e nós detectarmos, se a empresa tiver isso, nós temos problemas que nós, com a nossa análise, nós vimos que tem empresas que têm problemas com processos. Né? Processo no Jus Brasil. Jus Brasil. Nós temos esse serviço. Porque esse negócio de processo é tão engraçado. Complicado. Eu atendi uma cliente, eu tenho que até te contar uma historinha. Eu atendi uma cliente de Santa Catarina, isso faz uns 4 meses atrás, né? A empresa Central Consórcio Online tem quase 15 anos de mercado. E Sim. com o LTDA tem 12 anos de mercado, né? E aí a cliente estava negociando no escritório lá 1.500.000, né? Aí ela falou assim, Júlio, eu vou ser sincero com você. A gente não vai fechar não, era ela e a sócia dela. Porque a tua empresa não passou confiança. E ela é uma advogada. Certo. Eu falei para ela, tá, a minha empresa não passou confiança. Busca no mercado uma empresa que tem mais de 15 anos, que não tem processo no judicial. Certo. E aí você vai lá ver nos processos, eu trabalho com o mercado financeiro, Sim. né? Consórcio, né? Mercado financeiro. Muitos clientes. Isso. Que tipo de processo que uma empresa normalmente tem? Tem um processo de aluguel, tem um processo de um funcionário, uma empresa de 15 anos, são processos Sim. normais. O cara trabalhou na minha empresa, não ficou feliz, achou Sim. que tem direito, ele vai processar. Sim. E ele está no direito dele também, né? Sim. Pode ter processo de um cliente insatisfeito, é Sim. normal, né? É a verdade não é 100% dos meus clientes que é satisfeito. Vai ter um cliente que pode ficar insatisfeito e pode querer processar.
Sim. Faz essa busca e depois você toma a decisão se você vai ter confiança na minha empresa ou não. Por quê? Porque a minha empresa tem mais de 15 anos e eu tenho muito orgulho que os processos que eu tenho na minha empresa, Fábio, eu não tenho um processo administrativo relacionado ao meu cliente. Um cliente que a minha empresa passou para trás. Eu tenho processo de empresas normais, mas que a minha empresa passou um cliente que comprou um consórcio, ou um consórcio contemplado, ou fez um consórcio, passou para trás, eu não tenho um processo, né? O meu processo continua lá, não fiz esse trabalho de Jus Brasil, né? Sim. Continua lá, mas eu não tenho esse tipo de processo. Isso para mim é um orgulho muito grande, porque Sim. mesmo eu tendo alguns clientes insatisfeitos, eu entro em contato com o cliente, a minha assessoria entra em contato com o cliente e mostra que a insatisfação dele talvez aconteceu por algo que ele não entendeu e tal, mas ele não vai processar uma empresa que está ali à disposição, né? E ela falando que não ia fechar por causa disso. Eu falei, não, tu não vai fechar o consórcio, não é por causa de confiança, porque credibilidade e confiança eu tenho no mercado. Tu não vai fechar o consórcio porque talvez tu não está preparada para o mercado. Sim, também tem isso. Né? Tem isso. Porque são coisas diferentes, né? E a justificando. Aí por que eu tenho essa segurança muito grande de falar sobre isso? Porque a gente cansa, por exemplo, hoje, né, qual que é o banco que mais faz financiamento imobiliário? Você sabe me dizer? Caixa Econômica. Caixa Econômica. Caixa Econômica Federal. Você vai lá no Reclame da Caixa Econômica, Nossa. eles nem respondem o cliente, Sim. entendeu? Então, para você que está vendo aqui, né, o Fábio, eu acho que ele tem uma cultura de trabalho muito parecido com a minha, que é a transparência, tá? Sim. Não deixa de fazer o produto, comprar um produto meu ou comprar um produto do Fábio, porque tu acha alguma coisa. Marca uma reunião. Sim. Entende a forma que a gente trabalha, né? Sim. Porque é a melhor forma. Porque assim, o banco que mais financia nem responde os clientes. Sim. Agora, por exemplo, o Fábio é prova disso. Eu atendo o cliente 10 horas da noite, qualquer hora que mandar mensagem para mim. Final de semana, domingo, às vezes eu tinha dúvida, ô Júlio, domingo, era domingo, né? E você não faz isso, fica tranquilo. Exatamente. E deu tudo certo, cara. Exatamente. E aí eu vejo o Fábio falando de um produto que é tão sensível aqui, que é limpa-nome, que é rate, que é restauração de crédito. O cuidado que ele tem de passar para você que está vendo aqui, que não é uma coisa só, é tudo. Sim. Então para, você que está vendo aqui, para de ficar escutando essa conversinha, limpa-nome, você já consegue financiar carro, entendeu? Para de acreditar nessas historinhas, né? Isso daí é uma enganação que vende, é assim, é o que eu falo, o pessoal fala assim, perde garantia, eu vou conseguir financiar um carro, eu vou conseguir financiar uma casa. Não, pode ser que sim, eu vou fazer o processo. Quem vai garantir é o banco, quem vai dar o crédito é o banco. Né? Explica a questão, se você tiver um histórico antes positivo e bacana de relacionamento bancário com outro banco que você não está devendo, pode ser que você consiga. Né? A gente nunca promete nada, a gente promete sim que a gente vai entregar um serviço e por isso que a gente amarra tudo em contrato, explica passo a passo, dá para o cliente ler. Você tem alguma dúvida? Explica alguns pontos principais, porque assim, o cliente ele tem que ter clareza. Né? Porque é o que eu falo, a gente não vende ilusão. Né? Eu, na minha vida e na minha experiência, foi uma coisa que, na minha experiência, com todas as dores que eu sofri em todos os mercados, de investimento, de reabilitação de crédito, meu pessoal, e eu também, como não tinha visão, às vezes eu me iludi, né? Falei, não, eu vou fazer isso, vai resolver meu problema, é a varinha mágica, a lâmpada, como é que é a lâmpada? O gênio da lâmpada, O não. gênio da lâmpada. É o gênio da lâmpada, né? Como seria bom se tivesse, você esfregar lá uma lâmpada e falar, não, some. Não, não vai ser. Mas a gente vai fazer uma construção e também o que você falou é muito importante. Vai fazer e passar dicas de educação. Vai educar o cliente. Educar o cliente. Falar, também se você seguir isso daqui, você vai passar estratégias, dicas que a gente tem no mercado, que a gente vai vendo. Olha, em tal banco você está buscando isso, você vai ter isso, entendeu? E isso é muito importante, né? Porque assim, a transparência para o cliente, né? Ah, sim, maravilha. Ô, Fábio, a gente já está caminhando para o final, né? Quanto tempo que a gente está de... 53 e 40 já de bate-papo, a gente já está caminhando já para muito tempo, os minutos finais, né? Eu queria, Fábio, que você explorasse desse serviço que você faz, qual que é os próximos passos hoje do Fábio nesse produto, né? Onde tu quer chegar com esse produto, né?
qual que é os próximos passos que você vai voar, né? O que você pretende fazer aí para 2026 nessa jornada que tu está fazendo hoje aí nessa questão de crédito? Qual que é os próximos passos da tua empresa? Os próximos passos, né? Agora, chegando a um ano, a gente quer procurar expandir com qualidade na internet e o que a gente está percebendo? Que as pessoas estão entendendo que que é necessário atualizar o seu rate, né? Então, o que a gente quer é levar esse serviço do rate às pessoas, levar soluções, seja em todos os sentidos, né? Então, a meta para 2026 é expandir, atender todo o Brasil. Nós temos um serviço que não é 100% do cliente que dá certo, mas na grande maioria, 98%, 97% dá certo. Ah, Fábio, por que 100% não dá certo? Porque vai depender do perfil de cada cliente, né? É o que eu falo, a gente não vende promessas, mas a gente faz uma análise. Então, 97%, 98% dos nossos clientes têm conseguido êxito, né? Tá. Mas a gente sempre entrega um antes e um depois. Tá. Eu vou te dar uma dica para esse serviço aí. Eu venho fazendo muito na minha empresa. Eu venho escrevendo alguns livros, e-books digitais. E vou te dar uma dica, né? É um processo que ajuda muitas pessoas. Uma dica que eu tenho, talvez você escrever um e-book, né? Abordando tanto o tema limpa-nome, hate e também o Jus Brasil, né? Sim. Passo a passo, o que a pessoa precisa para poder contratar esse serviço. Eu acho que vai dar muito bom você disponibilizar isso na internet. A gente tô com esses pensamentos, né, com essa realidade, buscando até profissionais para se tornar parceiro da gente, para poder dar o que a gente fala, ser os nossos braços nesse sentido. Porque a gente que é empreendedor precisa desses braços, né? E agora eu estou me alinhando a pessoas que vão me dar esse braço para divulgar mais, para dar divulgação do meu trabalho, alcançar mais pessoas e levar, acima de tudo, conhecimento do rate, como funciona o processo, né, do limpa-nome, como funciona o processo do Jus Brasil, Escalvador, o que atrapalha, questão do Jus Brasil mesmo, né? Tem muitas pessoas que procuram a pessoa que vai prestar um concurso, né? Aí quer fazer o processo. Porque não pode ter lá nada, né? Então, fala assim, não, olha, isso, tal, a gente faz, dá o prazo, a pessoa tem resultado, vai prestar um concurso, caminhoneiro, né? Assim, é uma gama imensa, é uma gama imensa de clientes, então a gente quer levar esse conhecimento, preparar um material para cada pessoa, para atender de uma maneira humanizada sempre. Esse processo do Jus Brasil aí, ele também está englobado, por exemplo, matérias, por exemplo, a empresa sai uma matéria negativa da empresa, né, que acaba com um pouco a credibilidade da empresa. Também tem esse serviço? Como que é? Aí já é mais complicado, por exemplo, a gente não faz isso, né, porque isso daí é uma coisa que você vai mexer com o direito, né, que todo tem, né, isso aí tá do direito, né, direito da opinião, né. Direito da opinião. Porque tem empresas que vendem esse produto, né? Não, então, é o que eu falo, o pessoal vende muita coisa hoje, mas, por exemplo, em relação ao Jus Brasil Escavador, nós conseguimos, né, tanto CPF como CNPJ. Às vezes a empresa tem muitos processos lá, ela quer tirar esses processos porque fica exposto, né? E se você for ver, nossa, não o seu caso, né? Graças a Deus aí com esse trabalho maravilhoso que você tem feito nos anos aí, nesses anos todos, mas tem muitas pessoas que têm apontamentos, né? Que acabam atrapalhando até em relação de busca de crédito, em relação como é que fala? Da questão da positiva, né? Credibilidade. Aí fala, poxa, não é que a gente quer tirar aquela coisa negativa, entendeu? Mas a gente tem essa possibilidade de fazer... Porque essa questão, só para o pessoal entender, essa questão de processo, todo mundo tem o direito de processar, certo? E no Brasil, a gente tem, eu acho que um advogado para cada 10 pessoas, certo? Então, cada vez as pessoas, qualquer coisa que acontece, elas processam. Sim. E aí, quando processa, ganhando a causa ou não ganhando a causa, o processo fica lá no Jus Brasil. Sim. Então, para a empresa ter lá, imagina a empresa tem lá 10 processos. Ela ganhou os 10 processos, mas tem 10 processos lá. Sim. Isso fere a identidade da empresa. Porque aqueles processos não deveriam nem existir ali, né? Porque ela ganhou esses processos.
né? E o que acontece também? Quem vê não entende o contexto, né? Não entende o contexto do processo, porque cada processo tem muitas, né? Às vezes pega ali uma acusação, mas aquilo de repente ali, vamos colocar até numa questão até judicial, foi acusado, foi julgado e a empresa, vamos dizer assim, é inocente, né? Ela não teve culpa, ela foi, de uma certa maneira, ela foi até vítima. No caso de empresa, tanto como o CPF foi vítima, só que aparece aquilo ali. Essa conversa que a gente está tendo aqui, por exemplo, no podcast, tem pessoas que vão ver o podcast e vai falar assim, o Júlio garantiu isso. Eu vou processar ele porque ele garantiu isso se ele não cumprir, né? Então as pessoas querem sempre usar, muitas vezes, de má fé para poder fazer dinheiro, né? Então é muito importante. Eu recebo isso sempre, Fábio, nos meus vídeos de anúncio e tal, né? Porque muitas coisas eu sou muito claro nas informações, aí eu recebo muito. Eu vou processar você porque isso aí não pode, isso aí não existe. Cara, golpe. É golpe. É golpe. Né? Então, assim, a pessoa nem sabe o contexto da situação e... Eu escuto isso aí todo dia, é golpe, isso não existe. Você está querendo ver enganação. Fala assim, olha, você acha que é enganação? Um escritório aqui, tem um advogado, tem um corpo jurídico, tem um processo que você vai estar acompanhando, né? Se de repente houver algum problema, você está aqui, você me liga, você tem uma garantia comercial. Exatamente. Entendeu? Porque assim, como todo cliente, você vai lá, é o que eu costumo brincar um pouco também, né, Júlio? Que assim, não é entrega do Mercado Livre, né? Como eu trabalho com uma questão jurídica, não é entrega do Mercado Livre, que você vai lá e devolve. Não gostei, não gostei da cor. Tem contrato, né? Tem contrato. Não é assim. Mas se houver algum problema, o cliente está amparado. E não só o cliente, como a gente também. Porque não é só o cliente, a gente tem que estar amparado. Olha, eu expliquei isso para o senhor, tudo, está tudo direitinho aqui, está tudo entregue. Entregamos o serviço, o senhor tem tudo, está tudo entregue, tal, nada consta aqui, o seu rate foi atualizado, a remoção do Jus Brasil, escavador foi atualizado, está tudo certo. Agora, se eu tenho uma garantia, qualquer coisa o senhor chama aqui, qualquer problema a gente vai resolver. Não tem problema. Pessoal, a empresa não tem processo não, mas se você quiser processar, pode processar. A gente não tem medo de processo, entendeu? A gente não tem processo porque a gente faz um trabalho maravilhoso, né? Que a pessoa já entende, ele tem medo de processo, vou processar ele. Não é, a gente não tem medo. É que a gente faz um trabalho que não tem essa necessidade de processo. Sim, isso é importante. Fábio, eu quero explorar algo mais importante aqui sobre o nosso começo, né, da conversa, Sim. que é falando sobre consórcio, né? O que te levou a confiar, né, num vídeo, né? Onde eu acho que eu estava saindo, estava na praia, se eu não me engano, né? Estava saindo de uma sem tenda, camisa, de uma tenda, uma toca. Eu falei, o cara tá saindo de uma tenda. Fábio, agora eu falei no começo do vídeo que eu estava na Colômbia. Mas aí quando tu falou da toca, da oca... Da oca, era uma oca. Da oca, eu me lembrei, não estava na Colômbia, eu estava no Equador, em uma praia chamada Montañita. Tá? Que eu recomendo você que não conhece Equador, é um país maravilhoso e tem uma praia chamada Montañita, eu estava nessa praia Montañita, lá tinha umas ocas, eu estava nessa praia, né? Então convido você que não conhece Equador, vai conhecer Equador, Montañita, vai conhecer Galápagos, é lindo, é incrível Equador, é um dos países que eu mais gostei de conhecer da América do Sul aqui, tá? Então era em Montañita, aí eu gravei aquele vídeo. O que levou você a confiar no que eu falei ali e falar assim, vou dar um voto de confiança aqui? Então, assim, sobre consórcio eu já tinha pesquisado sobre tudo, né? Tanto que quando eu conversei com você, você falou, olha, que bom que eu já vi que você é uma pessoa que está mais à frente, né? Mais à frente em conhecimento de consórcio. Eu falei assim, o que me levou foi que eu vi toda essa situação e eu vi realmente que você já vivia disso, né? Você tinha uma autoridade sobre isso. Eu falei, e o seu gatilho, né, que foi de venda, né, era realmente... É o que você estava precisando, capital de giro. Foi assim, a sede, como é que fala, tem a expressão, a sede com a água, né? Com a água à vontade. Foi uma coisa que realmente foi a solução do momento, né? Eu estava procurando crédito, capital para poder investir, para poder se estruturar, só que eu não queria fazer empréstimo, eu não queria fazer coisas que você paga 2, 3 vezes, né? E aí no consórcio eu encontrei a solução. E nisso foram 6 cartas, né? Você indica meu trabalho? Como que é isso? Nossa, sensacional. Indico totalmente o trabalho de consultoria do Júlio, né?
O Júlio Rocha realmente é um especialista, é uma pessoa que tem uma experiência, que te dá toda uma consultoria, te dá toda a atenção. Ele pega a sua realidade, a partir da sua realidade, ele vai te startar. Quando ele fala, calma, fica tranquilo, vai acontecer, realmente. Aí a gente, né, na nossa afobação, na nossa, às vezes, agonia, que a gente fica, né? E eu fiquei, e às vezes fico em outras realidades. A gente fala, pô, mas será que isso aqui vai dar certo? E deu muito mais certo ainda do que ele falou. Então, assim, eu, sem palavras, né? Tanto que, repetindo nesse 1 ano, 6 cartas contempladas, assim, praticamente uma carta de consórcio a cada 2 meses, né? Tá. Eu vou fazer para você 3 perguntas que eu acho fundamental, e essas 3 perguntas vai ser baseada aqui no nosso primeiro podcast que a gente está fazendo, né? além do consórcio, falando de investimentos. E realmente é além do consórcio, né? Isso, porque assim, eu vendi para você consórcio, mas a nossa interação nesse 1 ano foi além de consórcio. A gente falou de negócio, a gente falou de investimento. A gente falou de muitas realidades, trocamos muitas experiências de vida, né? E eu acho que isso é importante, né? Como que é bacana isso, né? Como que se as pessoas pudessem ter isso, né? Elas não cairiam até em muitas ciladas que tem por aí, né? Primeira pergunta que eu quero fazer para você, voltando sobre empreendedorismo e investimento, o que você acha importante, tá, para você começar a empreender e investir? O que você acha importante? Essa é a primeira pergunta. Conhecimento. Conhecimento, não adianta. É aquela coisa, o que eu fazia muito era isso. Até eu não tinha nem condições, eu pegava PDF de livro. Ah, tal livro, eu vi que esse livro é aquela coisa. Desculpa. É até aquela coisa, pega o livro Segredos da Mente Milionária, lê ele. Pai Rico, Pai Pobre, Mais Esperto que o Diabo. Né? Foram todos esses livros que eu ficava lendo, livros de mentalidade, para ter uma mentalidade positiva, seguir pessoas que realmente agregam conteúdo, né? Pessoas na internet que agregam conteúdo. Fala assim, poxa, cara, não parar nas pessoas, né? Parar na pessoa em si. Poxa, o cara chegou lá, o que esse cara fez para chegar lá? O que eu posso copiar no momento agora? É buscar conhecimento? Eu não tenho condições de comprar livro físico. Cara, vai na internet. Não tem os podcasts de livro aí que você escuta no Spotify. E hoje também tem esses aplicativos de eu falo lá no escritório, ChatGPT, fica louco comigo. Sim. ChatGPT, como é que é o nome? Eu falo sempre errado. Chat, o que é o aplicativo que você faz imagem, busca textos? É o Gemini? Não. Gemini, tem o Gemini também, né? De aplicativo que faz imagem. Que eu fiz essa imagem aqui do... GPT. E eu falo ChatGPT. O chat. Minha secretária fica maluca comigo. ChatGPT. Uma coisa que eu fazia muito, mesmo até quando eu trabalhava de Uber, eu colocava um fone sem ouvido, Bluetooth, colocava ali, o passageiro não via. Eu ficava escutando vídeos no YouTube falando sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre estratégias de investimento, sobre consórcio. Aí eu ficava vendo, vai ter tal live. Eu participava, às vezes eu não conseguia nem ver. Não conseguia nem ver, mas eu ficava escutando, né? Segunda pergunta. É aquela coisa. Você acha que precisa de dinheiro para começar a investir, empreender? Para começar, se você tem um conhecimento, é o mínimo, né? Conhecimento já... Você tendo o conhecimento mínimo, ele vai te dar, a médio e longo prazo, ele vai trazer o resultado, né? Por exemplo, eu fico olhando assim, aquela coisa, acho que todo mundo se pergunta, né? Fala assim, poxa, se eu tivesse começado há muito tempo atrás... E assim, a gente vê que é o básico, né? É só fazer o básico, que hoje em dia, infelizmente, no Brasil, ninguém faz, né? Ninguém faz o básico. Mas você com conhecimento e fazendo o básico, né? Que aí vai na sua resposta aí, a pessoa a médio e longo prazo, não com essa ilusão de que é da noite para o dia, a pessoa consegue ter um resultado, né? Na minha vida tem sido assim, né? Qual a importância da família para você empreender e investir? Nossa, a família é tudo, né? Acho que a família é motivação. Família é motivação. Por exemplo, eu tenho meu pai hoje que é vivo, né? 86 anos, uma pessoa que aprendeu a ler e a escrever, assim, não tem nem a 4ª série. Mas hoje eu vejo como que essa questão assim do que ele passou, né?
da honestidade, de ser sincero, de ser honesto, de procurar sempre falar a verdade, de ter puxado a minha orelha quando eu fiz coisas erradas. Então foi a direção, mesmo na ignorância intelectual, mas na sabedoria de vida foi muito grande. A família é a motivação, né? Hoje a minha mãe é falecida, a minha família em si, agora estou para casar ano que vem, mas a minha família hoje é o meu pai, né? Ele tem 86 anos, nordestino, construiu a vida dele aqui, me fez homem, né? Agradeço muito. Agradeço muito a Deus pela vida dele todo dia, de poder até de cuidar dele, né? De fazer coisas simples. Eu acho que é isso que a gente busca, né? É poder sentar, conversar, olhar para trás e falar assim, hoje, poxa, hoje eu cuido do meu pai. Como é que é bom isso daí? Como que... então, nisso até da família, de poder cuidar da família, quando a gente pega um cliente, a gente entende que além do que ele busca, né, até olhando aqui, além do consórcio, a gente sabe que tem uma vida por trás, tem um ser humano, tem um pai de família, tem uma mãe de família, tem uma pessoa que ela quer prover, né? Eu acredito muito na providência de Deus. A providência de Deus tem uma frase que todo dia, uma oração que eu faço, que é a oração da providência santíssima, né? Que fala assim... Tu é cristão? Sou cristão católico, né? E essa oração fala assim, Deus provê, Deus proverá, e a sua infinita misericórdia jamais faltará. E quando a gente fala isso, o que a gente fala? A gente fala que assim, o que é misericórdia de Deus? Misericórdia de Deus até é muito interessante quando a gente fala que Deus é misericordioso. Porque a palavra misericórdia, até ela vem agora não sei se é do grego ou do latim, misericórdia, ela vem de miséria. Agora, Deus é miserável? Não. Quem é miserável? Nós. Por que nós somos miseráveis? Porque nós dependemos da graça de Deus. E córdia vem do latim, que é coração. Ou seja, quando a gente fala que Deus é misericordioso, é o coração de Deus que vem para o homem. Oh. Então, assim, eu tento levar isso na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios, pegar a dor do cliente, como eu passei essas dores, e falar, poxa, cara, eu estou nesse momento de dor, o que eu posso fazer para o que eu posso dar do meu coração para essa pessoa ser abençoada, né? E Deus vem abençoando. Maravilha, a gente vai chegando ao fim aqui do podcast Além do Consórcio, com esse final maravilhoso que você falou sobre fé. Fé para mim é tudo, você precisa ter fé. Quando você começa nesse caminho de investimento, de empreender, você tem que ter mais fé do que tudo, porque muitas vezes você quer desistir, né? São mais de 18 anos empreendendo, quantas vezes eu pensei, vou voltar a trabalhar, né? Vou assinar minha carteira, né? Mas continuei ali com fé, continuei ali com foco, e hoje, graças a Deus, a gente está onde está chegando aonde a gente gostaria de chegar. Então, fé é fundamental. Terminando esse podcast aqui, eu quero deixar aqui, eu prometi para vocês algo incrível, e é o seguinte, a gente vai deixar aqui na descrição o número do Fábio comercial, tá? Sim. E o Fábio vai atender 10 pessoas, tá? E essas 10 pessoas vai ter direito ao serviço de limpa-nome, do Rate e do Juros Brasil com 50% de desconto, tá? Então, o que tu vai fazer? Você vai chamar ele lá, falou que veio através do podcast Além do Consórcio, ele vai fazer uma análise do seu nome e por você ter vindo através do podcast, você vai ter esse 50% de desconto para poder contratar o serviço do Fábio. Que tipo de pessoas vai contratar o serviço do Fábio? Pessoas que estão com o nome negativado, pessoas que querem crédito no mercado, fazer um financiamento. Então, esse é o tipo de pessoa que vai contratar o serviço do Fábio, tá bom? Muito obrigado por vocês que estão aqui, mais de 1 hora escutando aqui sobre investimento, sobre consórcio, sobre crédito, e muito obrigado mesmo por escutar nossas histórias. Esse foi o primeiro podcast Além do Consórcio, e na próxima semana, na quinta-feira, vai ter o segundo episódio desse podcast Além do Consórcio. Muito obrigado, até o próximo. Deu 1 hora?